Esse é o guia do Bruxo de Destruição para o patch 10.1 de World of Warcraft. O Bruxo é uma das classes que mais traz utilidade para um grupo, dentro e fora de combate, e nesse vídeo eu vou falar sobre isso daí também. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que o Bruxo de Destruição traz para o grupo, as árvores de habilidade, a rotação de alvo único e de múltiplos alvos, a ordem dos atributos e dicas e considerações finais. Começando então com o que o Bruxo traz para o seu grupo. O Bruxo é uma das classes com a maior quantidade de benefícios para um grupo que é possível encontrar em uma classe que seja justamente pura DPS. Alguns benefícios que é fácil de citar para vocês. Nós temos o Ritual de Invocação, que consegue trazer membros que estão fora de raids ou de locais diferentes que você está tentando formar um grupo, e isso é muito bom principalmente para grupos que são formados com o passar da raid. Gente que acaba saindo ou entrando, facilita para ter uma pausa muito menor entre cada combate que você vai ter. Outra coisa é a Pedra da Alma, que permite que uma das pessoas que está na sua rede receba um res dentro de combate. Se você não tiver tantas classes que consigam fazer isso daí, apesar de ser mais raro esse tipo de coisa ultimamente, você consegue transferir essa possibilidade de ter um ressuscitamento em combate com a Pedra da Alma. Falando em pedra, nós temos a Pedra da Vida, que 99% das pessoas, e eu estou incluso nisso, não levam poções para raids ou para Mythic Plus. Pedra da Vida é um ótimo substituto para isso daí, porque permite que todas as pessoas tenham essencialmente uma poção a hora que precisar. Outra coisa é o Portal Demoníaco, para poder auxiliar membros do grupo que têm uma mobilidade menor ou que não conseguem se movimentar tanto de um ponto até o outro rapidamente quando necessário. Isso daí pode ser usado inclusive quando alguma pessoa estiver numa posição que ela não deveria estar, auxilia bastante. Outra coisa são a quantidade de atordoamento em área, e isso é mais focado no Bruxo de Destruição. Nós temos no total 3 atordoamentos em áreas e um deles é passivo, que acontece enquanto você está em combate. Outra coisa, o Bruxo de Destruição ele é ótimo para DPS contra 2 alvos, porque ele consegue ter uma prioridade grande no alvo principal e no secundário, e você tem uma grande opção na quantidade de pets que você pode escolher, pelo menos no que você quer usar eles, para cada um ter uma utilidade diferente dentro de combate. Você tem pet que consegue tirar algum efeito negativo, interrupt, dar escudos, um controle melhor, tudo isso daí é possível com o Bruxo. Falando brevemente sobre os talentos, são 3 árvores que eu posso apresentar para vocês. As 3 elas têm cada uma função diferente, mas elas são muito próximas, então não é complicado de você entender. Sobre as árvores, a árvore do bruxo padrão ela acaba sendo a mesma para os 3 modos que eu vou mostrar, mas a árvore de destruição muda um ponto ou outro, dependendo do que for mais importante na luta que você está contra. Eu vou começar explicando a árvore do bruxo, e em seguida a gente vai passar para cada uma das outras individualmente. A árvore do bruxo tem alguns pontos mais importantes, que é onde eu vou explicar, mas como eu sempre, eu recomendo que vocês leiam individualmente cada uma das habilidades que vocês vão pegar, principalmente para poder mudar, caso vocês prefiram jogar de outra maneira. Não só na árvore do bruxo, como também na de destruição, isso daí vai ficar mais evidente mais para frente. Na árvore do bruxo, a primeira grande escolha que você vai precisar fazer é a parte de Espiral da Morte ou Uivo do Terror. A vantagem do Uivo é que ele pega em área e o amedrontamento dura por um tempo maior. Então a gente está falando de 20 segundos, né, de amedrontamento. Só que o amedrontamento ele quebra com o dano. Ao contrário da Espiral da Morte. O amedrontamento ele acaba sendo só em um alvo único. E na verdade é considerado como incapacidade, né? Ou seja, não vai quebrar por dano. E além disso você vai se curar em 20% da sua vida. Eu prefiro Espiral da Morte, porque eu gosto mais de ter alguma coisa para poder ter um alvo de prioridade para poder ser amedrontado e não um grupo todo. Acaba sendo um pouco complicado você usar em Mythic Plus o Uivo do Terror, porque às vezes incomoda do pessoal ter que perseguir os alvos, porque eles acabaram correndo para direção diferente, puxaram mais mob que não deveria. Por conta disso, prefiro Espiral da Morte. Mas você pode escolher o Uivo do Terror, principalmente se você tiver a intenção de fazer algumas coisas sozinhos. Se você estiver fazendo alguma World Quest, ou gosta de fazer um agrupamento maior de mob, o Uivo do Terror é legal também. Extremamente importante, Portal Demoníaco. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, Portal Demoníaco é uma das coisas que o bruxo acaba trazendo, e é super legal de você poder ajudar a classe que não tem tanta mobilidade quanto você. O bruxo ele não tem grandes mobilidades, no sentido de que uma habilidade que faça ele se movimentar muito mais rápido. Ele tem, né, o impulso ardente, mas ele acaba tomando dano.
O que eu quero dizer é que ele não tem mobilidade tão grande como, por exemplo, um druida teria, ou mesmo um caçador às vezes tem, o guerreiro. O Portal Demoníaco ajuda tanto ele quanto as outras classes, que também tem esse problema de não ter tanta mobilidade. No caso do Bruxo, nós temos algumas outras coisas, como eu falei, Impulso Ardente, e o próprio Círculo Demoníaco ajuda com a nossa mobilidade, mas Portal Demoníaco legal porque o que você puder facilitar para o restante do grupo, melhor, mais um motivo para trazer você para cada um dos cenários de raid ou de Mythic Plus. Lembre que Portal Demoníaco acaba gerando um cooldown cada vez que você usa, então tem que se planejar um pouco, o seu grupo na verdade vai ter que se planejar com isso daí, para não precisar usar no momento que você está em cooldown isso, tá? Outra escolha que você vai precisar fazer, Força de Vontade ou Acordo Sombrio. Nós temos uma habilidade que chama Determinação Interminável, que ela reduz o dano que você leva. O cooldown até que é grande, é 3 minutos, mas dá para você usar várias vezes durante a luta. E originalmente ele reduz o dano que você leva em 25%. As decisões aqui são Força de Vontade, que é o que eu prefiro, que reduz um dano em adicionalmente 15%, ou seja, você vai reduzir em 40% o dano que você recebe, ou você tem a opção de reduzir o tempo de recarga disso daqui. Então a gente vai para 2 minutos e 15 segundos se você usar o Acordo Sombrio. Dependendo da quantidade de situações numa luta onde você precisa usar algum cooldown defensivo, você pode usar Acordo Sombrio. Geralmente as lutas elas acabam tendo um espaçamento maior entre a necessidade de usar um cooldown defensivo. Força de Vontade acaba sendo mais eficiente, porque 40% de redução é dano pra caramba que você não vai levar. Falando inclusive de outra defensiva, nós temos aqui para poder pegar o Pacto Sombrio, vai sacrificar 20% dos pontos seus pontos de vida atuais e vai gerar um escudo de 200% de vida. Não tem uma situação onde isso daqui vai ser ruim, a não ser quando você está com pouquíssima vida, que aí dificilmente isso vai ser o que vai te salvar. Mas se você quiser evitar uma quantidade de dano grande e, por exemplo, o próprio Determinação Interminável está no cooldown, você pode usar o Pacto Sombrio para isso daí. É mais uma defensiva. Nós temos algumas outras opções de recuperação de vida, principalmente no caso da Pedra de Cura, né? Mas Pacto Sombrio é uma ótima ideia de você pegar. Lembrando aqui também nós temos outros talentos para poder escolher e aprimorar o Pacto Sombrio. Doações recorrentes reduzem 15 segundos de recarga. O Pacto Sombrio ele já não tem uma grande recarga, a gente está falando de 1 minuto. Com doações recorrentes vai para 45 segundos, é legal. Ou Linfa dos Demônios, que ele sacrifica apenas 5% pelo mesmo valor de escudo. Ou seja, ao invés de sacrificar 20% da sua vida, sacrifica 5% por 200% de escudo. Não é tão legal, eu acho mais legal se você quiser pegar alguma coisa para poder melhorar o Pacto Sombrio, pegar doações recorrentes mesmo. Na parte final aqui da árvore, tem duas coisas que eu quero falar. A primeira coisa é queimadura anímica. Queimadura anímica é quando você gasta um estilhaço de alma, que você acaba gerando com o bruxo, e você vai aprimorar alguma habilidade que seja focada em utilidade para você. Então aqui tem a lista de habilidades que vão ser melhoradas com isso daqui. Eu vou ser honesto, eu geralmente não uso queimadura anímica em combate. A única situação que eu acabo usando mais isso daqui, na verdade são duas situações. Portal Demoníaco, se eu esqueci de colocar, eu posso usar isso daqui para poder usar instantaneamente. Mas o que eu principalmente uso é para poder usar o Pedra de Vida, para aumentar em 30% a cura da Pedra de Vida e em 20% o máximo de pontos de vida por 12 segundos. Eu tenho até um macro que eu uso, primeiro queimadura anímica e depois a pedra, justamente para poder, sempre que eu quero me curar, ter uma cura mais eficiente. Outra coisa, antes tinha a opção de usar Evocar Porta-Almas ou Olhar do Inquisidor. Até o patch passado eu acredito que o principal pessoal acabava usando Evocar Porta-Almas. Eu vou falar a verdade, eu não vou nem comentar muito sobre essa habilidade aqui, porque eu nunca gostei dela. Eu sempre achei que ela dá pouco dano, que é meio estranho de usar. Felizmente o que nós estamos usando aqui é o Olhar do Inquisidor. É uma passiva que vai invocar um demônio de vez em quando para poder dar dano no alvo que você está atacando. Você não precisa nem se preocupar com isso daqui. Só pegando isso daqui você já dá um dano um pouco a mais. E é eficiente o suficiente para você não precisar se preocupar. No geral, essa daqui é a árvore do bruxo. Tem uma outra habilidade que eu não falei, que é maldições de debilidade. Isso daqui é situacional que você vai usar, tá? Cada uma das maldições faz uma coisa diferente. Ou reduz a velocidade de movimento, pode reduzir a velocidade de cast do seu alvo. Como eu falei, leia direitinho esses pontos aqui da árvore do bruxo e faça as mudanças de acordo com o que você achar necessário. Não é sempre que essa árvore vai servir para todos os encontros, mas geralmente isso daqui é uma boa base para você seguir. Árvore de destruição. Lembrando, primeiramente nós vamos falar da árvore de destruição para alvo único, depois para 2 alvos e depois para área.
você vai ver que elas não mudam muita coisa e tem uma similaridade entre tudo isso daqui. Primeira coisa para poder falar, massacre ou devastação. Devastação é o que o bruxo é conhecido, pelo menos o bruxo de destruição, uma das coisas que ele é mais conhecido é por ter a possibilidade de dar dano em 2 alvos de uma maneira muito eficiente. Devastação é justificativa para isso. Você vai marcar um alvo por 12 segundos e toda vez que você soltar um feitiço no primeiro alvo, o segundo alvo que está com essa marca de devastação vai tomar 60% do dano também. Então você vai soltar 2 habilidades ao mesmo tempo. Por que eu acho melhor devastação e não massacre? Devastação você consegue escolher o momento que você vai estar ativo com essa habilidade, então você vai atingir outro alvo no momento que você quiser. Massacre fica à mercê da sorte. Na teoria, e essa é a ideia quando eles criaram essa habilidade, massacre em geral vai ficar mais tempo ativo do que você conseguiria deixar ativo devastação. Mas eu não gosto de dar chance ao acaso, eu prefiro usar o devastação para poder saber exatamente quando eu estou usando alguma coisa. Vocês podem ver que essa daqui é a árvore de alvo único e mesmo assim nós pegamos devastação. O que nós não pegamos é alguns aprimoramentos para essa habilidade que depois eu vou mostrar para vocês, mas só para deixar claro que é possível você conseguir dar um dano considerável em 2 alvos mesmo com a árvore de alvo único, tá? Não se preocupem muito com isso daqui, principalmente quando você estiver fazendo conteúdo em mundo aberto, a devastação vai ser ótimo para você conseguir puxar 2 coisas ao mesmo tempo ou finalizar 2 inimigos ao mesmo tempo também. Outra coisa super importante, canalizar fogo demoníaco. Isso daqui não era utilizado no patch passado, eu acredito que tem alguma coisa a ver com o conjunto do bruxo nesse patch, no 10.1. Eu preciso confirmar isso, não levem muito em consideração o que eu estou falando, porque eu não recordo qual que é o conjunto dele. Mas canalizar fogo demoníaco ele vai causar dano em alvo que tiver afetado por imolação. Imolação é a habilidade que causa dano com o tempo, que a gente vai estar sempre ativa no alvo, mas lembrem-se que você não pode usar canalizar fogo demoníaco se o alvo não tiver com emulação nele. Então se você começou o combate, você primeiro precisa aplicar a emulação e depois você vai conseguir usar o canalizar fogo demoníaco. Isso daqui geralmente a gente usa no cooldown, na parte de rotação eu vou explicar melhor. O que a gente acaba pegando é o fogo demoníaco ardente, que é um aprimoramento para essa habilidade, que faz com que dispare mais projéteis com o fogo demoníaco, e cada projétil vai aumentar em 0,5 segundos a duração restante de imolação nos alvos que forem atingidos. Como geralmente a imolação está atingida, a gente vai colocar num alvo só, é difícil a gente colocar em mais de um, a não ser que seja extremamente necessário. Isso aqui vai acabar canalizando sempre no mesmo alvo, então a gente está falando sobre 20 projéteis, porque geralmente ele acaba soltando 15, mais 5 com esse daqui, 20 projéteis. Cada um aumentando em 0,5 segundos a duração, vai aumentar em 10 segundos a duração da imolação do alvo. Isso daqui auxilia inclusive para não precisar ficar usando imolação durante muita parte do combate, já que toda vez que você usar o canalizar fogo demoníaco, ele vai aumentar a duração da imolação do alvo, você não vai precisar ficar usando sempre a imolação. Você acaba tendo como usar isso aqui várias vezes antes de precisar reaplicar manualmente a imolação, tá? Vindo aqui pelo lado direito, aliás, pelo lado esquerdo primeiro que é melhor. Evocar Infernal. É a sua habilidade que você invoca como se fosse um golem, na verdade, de fel. Você deve ter visto isso daí em várias outras situações do Warcraft, na introdução do Warcraft 3 principalmente. Você invoca esse golem e ele causa dano em área quando ele é invocado. Ele causa atordoamento e, além disso, ele começa a causar dano em área e gerar estilhaço de alma para você. Isso daqui é ótimo. O bruxo ele tem uma vantagem que vários atordoamentos dele são em área. Então, principalmente para Mythic Plus, é extremamente eficiente você levar uma classe dessa, porque você consegue pausar o dano que todos os mobs estão causando. Nós temos como opção, e eu vou comentar depois também, mais à frente, o Blasfêmia, que faz a mesma coisa. Mas Blasfêmia dá atordoamento em área, Evocar Infernal dá atordoamento em área, Fúria Sombria dá atordoamento em área. Então nós temos várias opções para poder gerar essa quantidade de atordoamento que não tem outra classe que consegue gerar tanto atordoamento em área quanto o bruxo conseguiria. E o melhor, você consegue fazer esse atordoamento um em seguida do outro. Você não precisa ficar esperando grandes períodos. Se você quiser, você pode manter um alvo parado durante muito tempo. Então, Invocar Infernal, nós vamos usar, novamente, eu vou falar na rotação melhor isso daqui. Essa habilidade você vai acabar usando no cooldown para poder gerar fragmento, para poder dar atordoamento, todo esse tipo de coisa. Isso daqui é só coisa boa. Vocês podem ver que eu pulei antes de chegar no Evocar Infernal, Erradicação. Eu vou falar sobre 2 habilidades que é importante que você entenda como funciona. Erradicação e Loucura do Ajakir. Erradicação, toda vez que você usar a Seta do Caos, e lembrando, Seta do Caos é a habilidade que bate igual um caminhão no alvo, dá um dano absurdo.
Toda vez que você usa essa habilidade, vai aumentar em 10% o dano causado ao alvo por 7 segundos. Vai aumentar o dano de todas as suas outras habilidades durante 7 segundos depois de você usar a seta do caos. Isso daqui estimula que você jogue da maneira que usa uma seta do caos, aí espera antes de usar a outra para não ficar sobrepondo esse tempo de dano causado no alvo. Então, para você sempre ter ativo a erradicação, geralmente você acaba usando seta do caos, usa uma outra habilidade, seta do caos, às vezes usa duas habilidades. Só que, loucura do Ajakir, ele vai em contrapartida disso daqui, porque isso faz com que cada vez que você usar principalmente seta do caos, a próxima seta do caos que você usar vai aumentar o dano dela em 25% e reduzir o tempo de lançamento em 5 segundos. 5 segundos... Não, desculpa. Reduz o tempo de lançamento em 20% por 5 segundos. Ou seja, a loucura do Ajakir, ao contrário de erradicação, acaba estimulando que você use mais de uma vez a mesma habilidade seguida. Meu conselho, e o que a maioria das pessoas acabam concordando com isso daqui. Se você estiver jogando com essa árvore, foca em utilizar ela de uma maneira que você melhore a utilização de loucura do Ajakir. Ou seja, se você tiver a opção de usar várias vezes seta do caos, utilize, não se preocupe com o buff de erradicação. Pode usar várias vezes seta do caos, porque o seu dano vai ser bom o suficiente. Se acontecer de você não conseguir soltar duas setas do caos, aí não se preocupa porque você vai estar ativo o erradicação e vai aumentar o dano geral que você causa. Uma coisa pode parecer muito contrária da outra, mas elas acabam se complementando durante o combate. Então não se preocupa muito com isso daqui, usa a seta do caos de acordo com a sua necessidade. Se você conseguir usar mais de uma vez seguida, melhor. Se não, não tem problema porque a erradicação vai acabar ficando ativa. Aqui nós pegamos o caos encarnado. Isso daqui auxilia bastante com o uso de loucura do Ajakir, porque nós temos a maestria de energia caótica e fala que seta do caos acaba sempre tendo o benefício máximo dessa maestria. É passivo isso daqui, não se preocupem, tá? Vocês podem pegar isso. Fenda dimensional no momento não é utilizada, apesar de que eu adoro essa habilidade, mas infelizmente no momento caos encarnado é melhor. Eu vou falar do ponto principal da nossa árvore, que são essas 3 habilidades aqui. Todas as árvores que eu vou mostrar para vocês, a de alvo único, a de 2 alvos, a de múltiplos alvos, utilizam esses 3 pontos de uma maneira diferente, mas eu vou chegar nisso daí. Ritual da Ruína é o começo disso daqui. Para cada estilhaço que nós gastamos, ele vai conceder o Ritual da Ruína, e depois quando a gente consome esse Ritual da Ruína, né, então quando já chegamos no limite desses estilhaços gastos, ele vai reduzir o tempo de lançamento da seta do caos, e não vai consumir nenhum estilhaço para poder soltar. A seta do caos custa 2 estilhaços e tem um tempo de lançamento bem considerável. Quando você consegue ativar o Ritual da Ruína, ele vai custar 0 estilhaços e o tempo de lançamento vai ser diminuído em 50%. Originalmente, o Ritual da Ruína só ativa depois de você gastar 15 estilhaços de alma. Ou seja, se a nossa seta do caos gasta 2 fragmentos de alma por vez, significa que nós teríamos que usar 8 setas do caos para poder ativar um Ritual da Ruína. O segundo ponto aqui é Mestre Ritualista. Para cada ponto que a gente coloca nessa habilidade, ele vai reduzir o requerimento de estilhaço de alma para poder ativar o ritual. No primeiro ponto ele reduz em 3 e no segundo ponto vai reduzir em 5. Vocês podem ver que o meu está marcando aqui que eu preciso só de 12 estilhaços de alma, que é justamente porque já está reduzido em 3. Originalmente precisa de 15, se a gente colocar 2 pontos vai precisar de 10, com um ponto só vai precisar de 12 estilhaços. Tá? Isso daqui é só para poder facilitar a utilização. E aí vem para a última parte aqui, que é o Avatar da Destruição. Toda vez que você ativar o Ritual da Ruína, ou seja, quando você gerar esses 12 estilhaços de alma, nesse caso dessa árvore, você vai gerar também uma blasfêmia, que é essencialmente um infernal, só que roxo. Ele faz a mesma coisa que o infernal, ele gera a mesma quantidade de fragmento, ele vai acabar dando aquele atordoamento quando ele acaba aparecendo, e o que significa que em vários momentos da luta, e como sempre, principalmente em Mythic Plus, você vai estar causando atordoamentos em área passivamente. Você vai estar jogando normalmente e toda vez que você acabar gerando esse Ritual da Ruína, você vai criar uma blasfêmia que vai atordoar os alvos. E por sua vez, essa blasfêmia vai gerar estilhaços de alma para você gastar, que você vai conseguir gastar mais facilmente para poder usar a seta sombria ou a chuva de fogo, dependendo do que você estiver fazendo, e vai gerar uma outra blasfêmia e assim por diante. É bem comum, principalmente em múltiplos alvos, você conseguir gerar várias blasfêmias uma em cima da outra, porque a quantidade de fragmentos, né, de estilhaços de alma que a gente acaba gerando é tão grande que
é fácil de você manter isso daqui ativo. Isso daqui é extremamente passivo, você não precisa se preocupar. Uma vez que você pegar essas 3 habilidades, é óbvio que você pode se planejar quando vai acontecer de ter a utilização de uma blasfêmia aparecendo. Mas no geral eu peço que você não se preocupe muito com isso daqui. Só lembrem que você tem isso ativo e eventualmente você vai acabar causando atordoamento em área, dano em área a mais, gerando mais fragmentos. Tudo isso daqui é muito legal pro bruxo de destruição. Essa daqui é a árvore de alvo único. Vamos para a árvore de 2 alvos. Vocês podem ver que a única coisa que mudou foram esses 2 talentos aqui. O que esses talentos fazem, os novos? Esses talentos eles focam em melhorar justamente a devastação, que é o ponto forte do bruxo de destruição para 2 alvos. O primeiro talento que a gente pega aqui é o Pandemônio. Ele aumenta em 3 segundos a duração de devastação, ou seja, mais tempo que você causa dano em 2 alvos. E o segundo talento que a gente pega é Devastação Contínua, que toda vez que os feitiços são duplicados, ele vai conceder em 2% a mais de dano por 6 segundos, acumulando até 5 vezes. Esse acúmulo significa que, se você continuar usando várias vezes a habilidade enquanto a devastação estiver ativa, e você vai fazer isso, eventualmente você vai estar causando 10% a mais de dano durante esses 6 segundos aqui. Não são 6 segundos, porque toda vez que você conseguir um outro stack disso daqui, então 2% a mais de dano, 2% a mais de dano, ele vai atualizar esses 6 segundos, então você acaba ficando durante praticamente toda a duração do devastação. A não ser que você aconteça alguma coisa de muito problemático durante a luta e você não consiga resolver isso daqui. Fora isso, a árvore é exatamente a mesma coisa. Isso só tem um foco maior em manter um tempo maior no alvo de devastação. Existem algumas lutas nessa rede nova que são de 2 alvos, em especial, agora eu não me recordo, mas são 2 elementais, um de sombra e um de fogo, que dependendo do posicionamento do bruxo você conseguiria atingir os 2. É que aquela luta lá é um pouco complicada se você ficar próximo dos 2 alvos, mas de qualquer maneira, eventualmente o dano das pessoas vai estar tão alto que eu tenho certeza que eles vão agrupar aqueles 2 mobs, então você conseguiria usar a devastação de uma maneira extremamente eficiente. O bruxo com certeza vai ser uma das classes que mais vai dar dano naquela luta, assim que todo mundo conseguir deixar mais próximo aqueles alvos. De qualquer maneira, qualquer luta que tiver 2 alvos, seja em dungeon, o modo heróico dos experimentos dessa rede nova, que às vezes chama 2 alvos por vez, ótimo, devastação vai ser incrível. Passando para a árvore de dano em área, lembrando que toda a rotação específica disso daqui eu vou explicar na parte de rotação, então não se preocupem muito com isso, tá? Primeira coisa que mudou aqui, nós colocamos 2 pontos em Mestre Ritualista para poder requerer menos 5 estilhaços de alma, ou seja, só precisa de 10 estilhaços aqui. Nessa árvore de área, nós usamos o Chuva de Fogo, e Chuva de Fogo gasta 3 fragmentos de alma, ou seja, nós precisamos usar 4 vezes Chuva de Fogo para poder invocar uma blasfêmia. É bem rápido de fazer isso, tá? Chuva de Fogo é um dano em área que você dá, você vai designar uma área e vai ficar caindo literalmente uma chuva de fogo. Nós pegamos também Pirogênese, que os inimigos que estão afetados pela chuva de fogo recebem 5% a mais de dano, o que é legal. Se o tanque não mexer eles, é ótimo. E a gente vai pegar também o Inferno, que aumenta o dano da chuva de fogo em 20% e tem 20% de chance de gerar um fragmento de estilhaço da alma. Se tiver vários alvos, isso daqui você vai gerar mais fragmento do que você consegue gastar. E vocês vão ver isso na parte de rotação. Outra opção é Cataclismo, mas Cataclismo eu não acho tão legal no momento. É uma habilidade que é assim, primeira coisa, ela tem um lançamento que até que é longo, 1.7 segundos. Você causa um dano em área, a parte boa é que ela acaba dando imolação em todos os alvos. O que é legal, mas no momento a gente não tem utilidade para isso daí. É muito mais eficiente no momento usar o Inferno para poder aprimorar a sua chuva de fogo do que ficar usando o Cataclismo. Infelizmente, o Cataclismo é uma habilidade legal. E essa daqui é a árvore de múltiplos alvos. A maneira de jogar com tudo isso daqui vai ser explicado na rotação. Novamente, leiam cada uma das habilidades, vejam o que vocês preferem. Se vocês fizerem realmente questão de, por exemplo, colocar 2 pontos sempre em Mestre Ritualista para poder aumentar a quantidade de blasfêmia que você solta, à vontade, só vai precisar mexer em algumas coisas, tirar coisa. Por exemplo, Labareda Conjurante, se você não tiver a fim de usar, você não precisa. Eu recomendo, mas enfim. Essas são as opções que você tem para as árvores, eu vou deixar tudo na descrição. Utilizem a que vocês acharem que é mais adequada para cada situação que vocês estão encontrando. Geralmente em Mythic Plus é a de ataque em área, porque você não tem tanta necessidade de ficar atacando um alvo único. Em algumas semanas talvez seja melhor usar alguma coisa focada mais em alvo único, dependendo do chefe que você está indo contra. Mas em geral Mythic Plus é essa daqui.
E as outras duas árvores de alvo único e de 2 alvos, isso vai depender exclusivamente da luta que você está contra, tá? Leiam tudo isso daqui, vejam direito o que vocês preferem, e eu vou falar agora da rotação do Bruxo de Destruição para vocês. A rotação do Bruxo de Destruição ela é extremamente simples, mas são 3 rotações diferentes que elas acabam tendo uma similaridade dependendo do conteúdo que você está fazendo. Começando então pela rotação de alvo único. A abertura do Bruxo de Destruição é a seguinte. A primeira coisa, você vai usar a emulação para poder aplicar o dano com o tempo no alvo. Em seguida, você vai utilizar Evocar Infernal para poder usar o seu cooldown ofensivo da luta e já deixar começar a contar o cooldown novamente para você poder usar. Conflagrar é o terceiro ponto que você vai querer ter, porque isso diminui o tempo de cast do Seta do Caos, que é o logo em seguida que você vai soltar. Assim que você usar a primeira carga de Conflagrar e Seta do Caos, você vai canalizar o Fogo Demoníaco para já fazer ele entrar em cooldown e deixar pronto caso seja necessário usar novamente. Lembrando que o canalizar Fogo Demoníaco vai fazer com que a imolação tenha um tempo de duração maior, dando uma abertura maior ainda para você usar outras habilidades nesse meio tempo. Após a abertura, você vai entrar na parte de prioridade da luta, e a prioridade é a seguinte. A primeira coisa é manter a imolação no seu alvo, em nenhum momento você quer deixar isso daí cair. Em seguida, você vai querer não acumular nenhuma carga de Conflagrar. Conflagrar consegue segurar até 2 cargas, o ideal é que você esteja sempre com 0 ou com 1, sempre fazendo o cooldown nessa habilidade está rodando. O terceiro ponto, você não vai querer chegar no limite de estilhaços da alma. A ideia é que para alvo único você vai utilizar a Seta do Caos para isso daí, lembrando que ele gasta 2 estilhaços da alma, então é bem comum de você conseguir soltar vários disso daí seguidos. Próximo ponto, canalizar Fogo Demoníaco. Se você já tiver feito os outros 3 de prioridade, você pode usar essa habilidade. E por último, você vai usar Incinerar caso nada esteja disponível. Lembrando que aquelas cargas de ignição explosiva que você consegue pelo Conflagrar, idealmente vai ser utilizado no Seta do Caos. Você pode usar isso daí também em Incinerar, mas não é tão recomendado. O ideal é que você use sempre Conflagrar antes de usar uma Seta do Caos para ter um cast time menor. A rotação de 2 alvos é extremamente simples porque a única coisa que muda realmente é a abertura do combate. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso daí. A primeira coisa que você vai fazer é aplicar a emulação para deixar o dano com o tempo no seu alvo e em seguida usar o Evocar Infernal para poder soltar o seu primeiro grande cooldown ofensivo. A partir daí muda um pouquinho só a sua abertura. O que você vai fazer é colocar a Devastação em um alvo secundário. Isso daí é porque a Devastação é melhor utilizada quando você quer usar Conflagrar e Seta do Caos. Logo depois disso você vai usar então Conflagrar, Seta do Caos e seguir a prioridade normal de alvo único, porque você não precisa mudar nada para poder fazer esse dano em 2 alvos. Lembrando de sempre reaplicar o seu Devastação quando ele sair do cooldown. A rotação para múltiplos alvos ela é um pouco diferente. A abertura acaba sendo a mesma que a de rotação de alvo único, então eu vou falar para vocês as prioridades e o que muda dependendo da situação que você se encontrar. A primeira coisa que você vai querer fazer é colocar a emulação para poder dar dano com o tempo no seu alvo primário. Em seguida você vai não querer deixar chegar no limite de fragmentos da alma usando a chuva de fogo dessa vez. Na rotação de múltiplos alvos, o seu Conflagrar, que diminui o cast time de algumas habilidades, vai ser utilizado em Incinerar, porque não tem justificativa para você gastar tempo usando o Seta do Caos. Isso daqui é a prioridade base da rotação de múltiplos alvos, mas tem 2 pontos diferentes que você tem que se atentar na hora de fazer essa rotação. O fato de você ter ou não devastação disponível muda a prioridade que você vai ter em combate. Se você tiver devastação aplicada no alvo, você pode manter a prioridade de alvo único e você só vai usar a chuva de fogo no mínimo contra 5 alvos. Se você usar a chuva de fogo com uma quantidade menor do que 5 alvos e tiver devastação aplicada, vai ser menos eficiente do que simplesmente continuar com a sua rotação com devastação. Caso você não tenha devastação aplicada ou ela está no cooldown, aí você pode usar a chuva de fogo com no mínimo 3 alvos, porque o dano acaba sendo maior do que manter a sua rotação normal de combate. Isso é porque devastação, como repete 60% do nosso dano em um alvo secundário, muitas vezes é mais eficiente do que fazer a rotação diária, então fica de olho nisso daí. Com devastação, usa chuva de fogo com no mínimo 5 alvos. Sem devastação, você pode usar no mínimo contra 3 alvos.
Os atributos do Bruxo de Destruição são bem simples, mas leve em consideração que esse tipo de coisa acaba mudando. Então fica de olho nos sites como o Warhead ou o Ice Veins, que é mais fácil de você identificar se mudou alguma coisa para o seu personagem. Lembrando ainda que normalmente a parte de nível de equipamento acaba sendo a melhor definição do que é o melhor equipamento para você usar. Então não foca tanto nisso daqui, é melhor só focar nisso quando você já tiver com o equipamento otimizado ou estiver tentando fazer alguma coisa muito específica. A ordem dos atributos é intelecto em primeiro, a aceleração vem em segundo lugar, maestria em terceiro, acerto crítico em quarto e versatilidade vem em quinto. As dicas e considerações finais que eu tenho para o Bruxo de Destruição seguem o mesmo padrão das outras dicas e considerações que eu faço com outras classes. São as coisas que eu percebo que talvez seja necessário que algumas pessoas tomem nota na hora de jogar com cada um dos personagens, mas com certeza eu vou esquecer de algumas coisas e eu gostaria que vocês me ajudassem para poder ver o que é tão importante quanto as coisas que eu coloquei aqui. Em primeiro lugar, planeje a sua movimentação. O Bruxo de Destruição, apesar de ter tanta utilidade assim, é uma das classes que mais sofre com alta movimentação em combate. Você não tem grandes opções para poder usar de habilidade quando você está se movimentando, então é melhor que você se planeje de acordo. As habilidades que você pode usar quando está se movimentando, elas acabam sendo resumidas entre conflagrar, que você pode usar enquanto você está andando, e chuva de fogo, que você nem sempre tem disponível dependendo da árvore que você pegou. Então se planeje de acordo para poder não ser pego de surpresa com isso daí. Outra coisa, seja proativo entrando em grupos. Você é uma classe que é só DPS, suas 3 especializações, então é comum que as pessoas tenham várias outras opções para poder pegar. Por conta disso, o ideal é que você seja proativo e mostre que você é útil mesmo fora de combate. Assim que você entrar num grupo, seja o primeiro a ir para dungeon ou para raid. Sempre que possível, coloque então suas pedras de vida e o portal para poder fazer a invocação. Pedra da alma também, não precisa esperar alguém pedir por isso daí para você colocar. Pode colocar no tanque, pode colocar em algum healer, pode colocar em você mesmo se você achar que nenhum dos outros alvos é válido para poder fazer isso daí. Mas não espere as pessoas pedirem por alguma coisa para poder fazer. O ideal é que você já faça antes delas pedirem para você se destacar de uma maneira melhor fora de combate também. Outra coisa, utilize seu kit completo. Nós temos 2 grandes defensivas para poder utilizar. Além disso, a própria pedra de vida faz com que você consiga recuperar uma vida que você não poderia antes. Se você se afastar muito de algum healer, você pode usar isso daí para poder se recuperar. Assim como as próprias defensivas que te auxiliam para poder chegar mais próximo do grupo caso você tenha ficado muito afastado. Outra coisa, muda o demônio de acordo com a necessidade. Cada um deles traz uma coisa específica para combate e todos eles são eficientes da mesma maneira. Nenhum deles vai causar mais dano que o outro, com exceção do Void Walker, que acaba sendo utilizado mais para conteúdo solo. Mas todos os outros demônios você pode usar dependendo do que você quiser ou o que for mais útil em cada um dos cenários. E por último, atenção ao utilizar o Impulso Ardente. Não é incomum você ver um monte de bruxo usando Impulso Ardente, esquecendo de desligar ele e perdendo vida até quase morrer, e só perceber quando a tela começa a piscar em vermelho. Tenta fazer algum macro, alguma coisa assim para poder identificar quando você está com isso ativo, ou simplesmente presta atenção no pé do seu personagem, que isso daí já ajuda bastante. E é basicamente isso. O Bruxo de Destruição não é uma classe complexa de se jogar, ele até é uma das classes com a menor quantidade de botões que você tem em combate, mas como todas as outras classes do jogo, você melhora de acordo com a quantidade de vezes que você repete a mesma coisa. Então se você pegou hoje o Bruxo de Destruição, está com dificuldade de fazer principalmente a rotação em área, eu recomendo que vocês treinem bastante isso daí, se precisar dê uma pausada no vídeo para poder ver exatamente o momento de fazer cada coisa. E outra coisa que eu recomendo, procurem outros guias. Como eu sempre falo, o Warhead, o Ice Veins acabam sendo ótimas fontes para você tentar entender qual que é a prioridade de cada uma das situações. Infelizmente a gente acaba precisando depender de vários outros criadores de conteúdo que ficam em inglês, mas eu tento trazer isso daí para vocês para ver se ajuda em alguma coisa também. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, que vocês tenham aprendido alguma coisa e até o próximo vídeo.